Oi pessoal, tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo novo aqui no canal. E antes de começar a contar esse fato, eu gostaria de pedir para você que ainda não é inscrito aqui no canal, que se inscreva e ative o sininho para receber as notificações de novos vídeos e deixa aquele like aí para ajudar o nosso canal. E hoje eu vou contar para vocês a história de Carlos Eduardo Robledo Puck, nascido em 22 de dezembro de 1952, também conhecido como o Anjo da Morte e o Anjo Negro. É um serial killer argentino. Em 1956, quando Carlos Robledo Puck tinha apenas 4 anos de idade, os seus pais eles se mudaram com a família para a Rua Borges, em Olivos, Buenos Aires. E eles alugaram um apartamento no primeiro andar, acima de uma loja de ferragens. Ele era considerado uma criança tímida, com cachos loiros que caíam sobre o rosto, e nada lhe faltava para que ele se tornasse uma lenda negra na criminologia. Ele era descendente de um líder militar que defendeu a Argentina dos espanhóis durante a Guerra da Independência Argentina. Então, por herança, ele já vinha de uma família rica e que nunca passaram por nenhuma dificuldade financeira, diferente de muitos serial killers, né, que vieram de famílias pobres, sem nenhuma estrutura, que sofreram abusos. Então, o Carlos, ele não teve esse problema para ele ter se tornado um serial killer. E por ser de uma família de classe média alta, a família então morava numa região de Buenos Aires onde estavam as localidades mais ricas, um lugar onde possui as residências mais elegantes, onde também viveram os presidentes da Argentina, um lugar também cheio de hotéis, restaurantes, clubes, estádios. E Carlos, ele era um menino difícil e mudava o temperamento ali por coisas mínimas, tanto que nas escolas ele era chamado de El Colorado, porque o seu rosto, devido ao rosto ficar muito vermelho quando ele ficava bravo. Mas também era considerado um garoto muito inteligente, ele gostava de ler, ele falava 3 idiomas e tocava piano. Ele tinha um grande problema de convivência social e ele não parava em escola nenhuma e todas escolas caras. Ele era sempre expulso por mau comportamento e não respeitava os professores, e ele gostava de arremessar cadeiras também nos professores. O pai de Carlos, ele tinha o sonho de que o filho se tornasse um engenheiro e até chegou a pagar pelos seus estudos. E aos 14 anos, Carlos perdeu seu avô, né, que era uma das poucas pessoas que ele convivia bem e que também tinha o mesmo sonho de que o neto se tornasse ali um engenheiro. E foi em uma dessas escolas que ele conheceu Jorge Antônio Ibanes, um garoto também igualmente problema, que tinha 15 anos de idade, era agressivo com os professores e vivia se metendo em briga com os outros alunos. Mas, diferentemente de Carlos, o Jorge, ele conseguia manter ali uma relação social com as pessoas e as meninas até gostavam dele, diferentemente de Carlos, que apesar delas acharem ele bonito, elas consideravam ele ali um garoto estranho. Mas Jorge, ele não respeitava os pais, ele sempre fazia o que ele queria, dizia que não precisava da permissão deles para nada, e Carlos acabou vendo em Jorge o modelo do que ele queria ser, um garoto que podia fazer o que quisesse. Então, passado algum tempo depois, o Carlos, ele enfrentou seu pai, ele disse que não queria mais estudar, que ele não queria ser engenheiro, e que o que ele queria mesmo era abrir uma oficina de motos. E nessa época, o Jorge, ele já tinha abandonado também a escola, e os dois eram sempre vistos juntos nas ruas, onde um ia, o outro também ia. E o Jorge, ele era a única pessoa que o Carlos se sentia confortável de estar ao lado. Em um certo dia, o Carlos, ele roubou um rádio no centro da cidade
e comentou sobre o roubo com Jorge e disse que se espantou com a facilidade, como foi fácil, com a facilidade que ele teve ali para roubar e como foi divertido fazer aquilo. E nessa mesma época, ele trabalhava como ajudante em uma farmácia ali do seu bairro, e não que ele precisasse, né, por ser de uma família muito rica, mas ele só mesmo arrumou este emprego porque a mãe dele sempre pedia para que ele fizesse alguma coisa na vida. Então, Carlos ofereceu este rádio ao seu chefe. O farmacêutico, então, ele desconfiou e foi procurar a mãe de Carlos para questioná-la sobre o rádio. E a mãe de Carlos disse para o farmacêutico que ele tinha sim condições de estar comprando aquele rádio e que na época era um rádio muito caro e que aquele rádio sim era dele. Então o farmacêutico acabou, né, pelo preço que Carlos estava vendendo aquele rádio, ele acabou aceitando a proposta e acabou pagando mais barato pelo rádio. Carlos pegou aquele dinheiro e acabou comprando uma bicicleta. E não se sabe ao certo se o rádio era mesmo roubado, né? Mas as pessoas supõem que a mãe acabou encobrindo o pequeno crime do filho para não ser mal visto na sociedade. Em um certo dia, o Jorge convidou o Carlos para passear na sua casa e disse para ele que lá na sua casa seus pais eram legais e que lá haviam armas guardadas e que o pai havia o ensinado a atirar e que eles podiam estar pegando essas armas para brincar de tiro ao alvo. Quando Jorge viu Carlos atirar, ele se espantou com a facilidade que Carlos tinha em remanejar a arma e que nem ele, que já tinha treinado várias vezes ali com o pai, ele não tinha tanta facilidade assim para lidar com uma arma como o Carlos tinha. E que Carlos, ele remanejava a arma com a mesma destreza em que ele tocava piano. E já cansados de atirar e de brincar de atirar em coisas, porque aquilo já tinha perdido a graça para eles. Então eles decidiram planejar um roubo. Então a sua história começa em 1970, quando Carlos, seguido de Jorge, eles planejam roubar uma pequena joalheria que tinha no bairro. Então eles pegaram joias de pequeno valor, porque eles não tinham conhecimento em joias. Então eles saíram ali, o que eles viam nas vitrines, eles saíam recolhendo e acabou que quem usou o dinheiro ali obtido através daquelas joias foi o Jorge, já que deu uma quantia muito pequena e Carlos não precisava. Aos 17 anos de idade, o Carlos acabou roubando também uma motocicleta que estava na rua. E ali ele ficou o dia inteiro desfilando nas ruas ali, irritando seus vizinhos, fazendo maior barulho, buzinando o dia inteiro. Então descobriram o roubo e ele acabou sendo levado por uma instituição correcional para menores. Porém, ele só permaneceu lá por 20 dias. Depois disso, ele passou um tempo sossegado em casa, né? Não saía, mas isso durou muito pouco tempo, porque Carlos, ele começou a fugir de casa, encontrar meios para estar saindo o tempo todo ali, e os seus pais já não sabiam mais o que fazer com o Carlos. Então, para agradar o filho e deixá-lo mais obediente, o pai de Carlos resolveu presenteá-lo, né? Então, ele comprou um carro para Carlos, mas porém Carlos foi brigando e ficou brabo ali porque ele não queria aquele carro, ele queria um carro mais potente. Então, em sua revolta, Carlos acabou cometendo seus 2 primeiros assassinatos com a ajuda de Jorge. Ele, então, na sua desculpa de querer deixar o carro mais bonito, mais potente, ele resolveu assaltar uma loja de peças e acessórios para carro. Ele entrou armado com seu amigo Jorge e ali nessa loja de peças
estava o gerente, a sua esposa e a sua filhinha, que era apenas um bebê. Eles moravam na parte de cima da loja e estavam dormindo no momento em que Carlos e Jorge entraram para roubar. Carlos, então, vendo o casal ali dormindo, ele atirou no homem 2 vezes e a mulher, com o barulho dos tiros, ela acabou acordando e levou também 2 tiros. E depois disso ainda, Carlos acabou estuprando ela. E assim, foi sem necessidade mesmo, porque ele entrou, ninguém viu ele, né? Total silêncio, e dava para ele ter roubado ali o que ele quisesse, caído fora. Mas não, ele acabou matando, mas aquilo foi mais por necessidade de matar mesmo, que ele tinha. Em uma noite, o Jorge Ibanez e Carlos Puck, eles foram até uma discoteca, né, chamada Enamor, em uma noite em que ela não funcionava, e lá eles forçaram uma janela, eles entraram por essa janela e saíram de lá levando 2 milhões de pesos. Carlos Puck, então, ele viu os 2 vigias da discoteca num quartinho aos fundos, dormindo. Então ele resolveu sacar a arma e atirar várias vezes nos 2 vigias, que não tiveram tempo nem de ver o que estava acontecendo, morreram ali na hora. Carlos Puck também, ele estuprou 2 mulheres antes de assassiná-las, e a dupla só se separou devido a um acidente de carro que levou à morte de Jorge Ibanez. Em agosto de 1971, o Carlos Puck, ele dirigia por Buenos Aires ali com Jorge Ibanez ao lado, quando o carro se chocou com um táxi, levando à morte imediata de Jorge. E na época, a polícia investigou o caso, mas encerrou o caso dando como um acidente, né? Mas rumores, né, saíram dizendo que aquele ali foi mais um crime do Anjo da Morte. Só que Carlos, ele não parou por aí. Pouco tempo depois, ele se uniu ao seu segundo cúmplice, Héctor Somoza, e cometeu mais 2 homicídios. Em 1972, eles mataram um funcionário de uma loja de ferragens, e logo após o ato, o Carlos Puck, ele deu um tiro na cabeça do seu cúmplice, Héctor Somoza. E logo após, ele ateou fogo no corpo para atrapalhar nas investigações e reconhecimento do cadáver. Mas foi preso algumas horas depois. Em 1980, Carlos foi condenado à prisão perpétua e nenhuma autoridade o permitiu ter acesso a uma liberdade convencional, mesmo o assassino tendo pedido por mais de 40 anos. Carlos Puck nunca afirmou ter cometido os assassinatos, mas confessou os roubos e atribuiu os crimes a Jorge Ibanez. Os primeiros juízes responsáveis pelo caso rejeitaram os pedidos de Carlos e relataram que Carlos Puck, ele nunca se arrependeu dos seus atos. Além disso, as autoridades também afirmaram que o homicida, ele não teria nenhuma família para recebê-lo caso ele fosse solto. A motivação dos crimes nunca foi esclarecida. O tribunal responsável por sua condenação afirmou que Carlos, ele é um psicopata com total capacidade para compreender o caráter criminoso e que vem de uma família legítima e moral. E até o começo de 1977, os seus anos de prisão se passaram em um pavilhão de psiquiatras. Desde então, o seu nome havia sido esquecido pela população e até mesmo pela imprensa. Mas em 2008, ele voltou a chamar a atenção. O jornalista Rodolfo Palacios foi o primeiro profissional a conseguir uma entrevista com o Carlos Puck. Os seus encontros se tornaram regulares e deu origem ao livro O Anjo Negro. E nele, Rodolfo relatou as loucuras de Carlos Puck, que em seus delírios
ele sonhava ser o herdeiro de um ex-presidente e que Carlos chegou a dizer que em 1982 ele se propôs a atuar como um soldado na Guerra das Malvinas e que ele também queria atuar como um dublê em um filme sobre a sua própria vida e que quem fosse fazer o seu papel, ele queria que o seu papel, na verdade, fosse interpretado pelo ator Leonardo DiCaprio. E em determinada situação, ele afirmou às autoridades que se caso ele fosse solto, o seu primeiro crime seria matar a presidenta. E em outro momento, ele se ofereceu para ajudar a segurança em uma província de Buenos Aires, frente a uma matilha de cães selvagens. E nos dias de hoje, Carlos Puck é um homem fragilizado, silencioso, que passou toda a vida adulta e o começo da velhice atrás das grades. Então, gente, esse é o nosso caso de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. E deixa aqui nos comentários o que vocês acharam. E deixa também a opinião de qual caso vocês querem que eu conte aqui no canal, beleza?